Meus amigos, que coisa linda, que questão maravilhosa. Aqui nós temos o seguinte, dados os números reais, positivos. X e Y são reais positivos. Admita que isso aqui nós chamamos de operadores. Ordem, estamos recebendo, ó. X operando Y é x elevado a y. Ó, x operando y é x elevado a y. Se eu tenho 2 operando 3, é 2 a terceiro. Só isso. É o primeiro elevado ao segundo. Se eu tenho 5 operando 4, é 5 elevado a quem? A 4. Aí eu tenho duas operações a fazer. Eu tenho essa igualdade aqui. E eu quero saber quem é logaritmo de x menos logaritmo de y sobre 2. Então, primeiro, x, isso é um operador, operando y. Isso aqui, para fazer as contas, é x elevado a y. Só isso que nós vamos fazer. Eu quero saber o valor do logaritmo de x. Eu quero saber quem é o valor do logaritmo de x é isso que ele pede. O valor do logaritmo de x menos o logaritmo de y, certo? Sobre 2. O que nós temos é 16 operando x menos y nessa igualdade. Então, deixa eu só mudar a ordem aqui, para facilitar um pouco. Raiz de 2, veio antes, ó. Raiz de 2, operando x mais y, isso é igual a 16, operando x menos y. X menos y. Essa história de operadores é no 5º ano. Bem simples, lá atrás. Vamos entender a mensagem. Qual é a mensagem que eu tenho aqui? É que, quando eu tiver esse operador, eu tenho que pegar o primeiro, que está à minha esquerda, e elevar ao que está à minha direita. Pegar a x, está à minha esquerda, e levar quem está à direita. A y. Quem está à direita? Raiz de 2. Quem está à esquerda? Raiz de 2. Quem está à direita? X mais y. Quem está à esquerda? 16. Quem está à direita? X menos y. Então, o operador diz, é o primeiro elevado ao segundo. X mais y. É o primeiro elevado ao segundo. X menos y. É o primeiro elevado ao segundo. Pronto. Lembre, não tem mais nada a ver com operadores. Então, como é que eu faço aqui? Tentar igualar as bases. Então, fica x mais y, raiz de 2, então fica sobre 2. 16 é 2 elevado a 4, que multiplica x menos y. Bases iguais não leva expoentes iguais, né? Bases iguais não leva expoentes iguais. Então, eu vou ter x mais y sobre 2, isso é 4x menos 4y. Se nós multiplicarmos em cruz, x mais y
é igual a 8x menos 8y. Nos traz para cá y mais 8y é igual a 8x menos x. 9y é igual a 7x. Pronto. Nós chegamos a essa relação. Aí vai começar a me apavorar, porque eu não tenho mais nada para encontrar x e nem nada para encontrar y. Eu não tenho nada para encontrar x e nem tenho nada para encontrar y. Mas interessante, a expressão que o amigo está pedindo é logaritmo de x menos logaritmo de y sobre 2. Então, eu posso escrever isso aqui como meio logaritmo de x menos logaritmo de y. O que nós sabemos sobre subtração? Transforma em divisão. Então, essa expressão, na realidade, é um meio do logaritmo de x sobre y. Agora, veja comigo. Qual foi a relação que eu encontrei? É que 9y é igual a 7x. 9y é igual a 7x. 9y é igual a 7x. Ora, mas eu aqui tenho x sobre y. Então, o que eu faço? Trago o 7 para cá e levo o y para lá. Então, 9 sobre 7 vai ser igual a x sobre y. Então, está aqui o que eu precisava. Não preciso do valor do x, nem preciso do valor do y. Eu precisava do valor de quem? De x sobre y. Eu precisava do valor de x sobre y. Então, voltando para a nossa equação. Então, eu vou ter um meio de logaritmo de x sobre y, que é 9 sétimos. Aí, o que eu vou fazer com esse rapazinho aqui? Vou levar lá para cima. Fazendo isso, a minha expressão vai ficar logaritmo de 9 sétimos elevado a meio. Eu posso transformar essa potência em raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 sétimos. Aí, nós temos esse logaritmo, passa a ser 3 sobre raiz de 7. Porque raiz de 9 é exato, né? Raiz de 9 é exato e raiz de 7 deixa indicado. Só que o nosso amigo não gostou dessa resposta. Ele está pedindo para que nós racionalizamos. Então, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Então, a minha expressão vai ser agora quem? Logaritmo 3 raiz de 7 sobre 7. Lembre, a base é 10. Quando não tem a base, fica subentendido que a base é 10. Então, vamos agora escolher o nosso gabarito. 3 raiz de 7 sobre 7. Então, a resposta à minha questão está no item A. Logaritmo 3 raiz de 7 sobre 7. Lembre, cada questão, cada operador tem uma lei de formação para se calcular. Tem que ter cuidado. Essa está pedindo para fazer isso. Pronto. Eu tenho aqui uma questão que nós vamos trabalhar analisando gráficos. Ele diz assim: considere o gráfico das funções, certo? Considere o gráfico das funções. Está aqui a função f de x e está aqui a função g de x. Nos seus
respectivo domínio de validade. A respeito dos gráficos de f e g, é correto afirmar, não se intercepta. Então, veja aqui as duas funções. Vou chamar a função f de x, certo? Como sendo 2 logaritmo de x. E a função g de x, como logaritmo de 2x. Ora, você tem duas funções logarítmicas. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente saber se tem solução ou tem ponto comum é a igualdade. É igualar essas duas funções e verificar se tem solução. 2 logaritmo de x, logaritmo de 2x. Faz uma pequena alteração, leva esse 2 aqui para cima. Então, vamos ter logaritmo de x ao quadrado, não confundir, é igual a logaritmo de 2x. Bases iguais nos leva à igualdade dos logaritmandos. Igualdade de logaritmo. Então, x2 menos 2x igual a 0. Aqui nós botamos x em evidência, então eu vou ter x menos 2 igual a 0. Então, duas raízes nós temos, o x igual a 0 ou x igual a 2. Se nós fôssemos precipitados, nós já correríamos dizendo. Então, nós chegaríamos para as respostas e diria, se intercepta apenas 2 pontos. Eu diria logo isso. Mas um detalhe. Quando se está trabalhando com logaritmo, sempre um pé atrás. Para as condições de existência do logaritmo. Quais as condições de existência dos dois? O x ser maior do que 0. As condições de existência, o x tem que ser maior do que 0. Ó, pela posição que ele está e pela posição que ele está. Então, se o x tem que ser maior do que 0, está descartado esse valor. Então, só existe um ponto comum. Então, o que nós vamos? Não se intercepta apenas um ponto. Então, o item correto está no item B de bola. Olha como é a pegadinha, se intercepta em apenas 2 pontos. Tá certo? Aqui, pela pressa, o aluno poderia achar que estaria correto. Mas, na realidade, pelas condições de existência do logaritmo, o x ali não pode ser 0. Segundo a reportagem da revista Aquecimento Global, o Acordo Ambiental conhecido como 20-20-20, assinado por representantes dos países membros da União Europeia, sugere que, até 2020, todos os países da União, da comunidade, reduzem 20% a emissão de dióxido de carbono, em relação ao que cada país emitiu em 1990. Suponha que, em certo país, o total estimado de CO2 emitido em 2009 foi de 28% maior que em 90. Com isso, após o acordo, esse país estabeleceu a meta de reduzir sua emissão de CO2 ano após ano, de modo que a razão entre o total emitido em um ano, tá certo, e o total emitido no ano anterior seja constante. Começando com a razão, começando em relação ao ano de 2009. 2010, 2009, 2000 até um ano 2020. Aí ele quer saber que razão é essa.
ele diz que devo usar o logaritmo de 5 como 0,695. Então, vamos começar a imaginar. O ano de 1990, nesse ano de 1990, esse país emitiu X. 2009, houve um acréscimo de 20% em relação de X. Ora, eu tinha 100%, que é 28%. Eu tinha 100%, mais 28% vai dar 128%. Então, 1,28. 2020, houve uma redução, certo, de 20%. Aqui foi um aumento de 28%, isso aqui é uma redução de 20% de X. Então, ficou 0,80x. Quando o nosso amigo diz que essa razão n dividido por n menos 1 até 2000, se essa razão é constante, nós temos aqui a característica de uma progressão geométrica. Porque a definição de uma PG é uma sequência em que cada termo é um anterior dividido por uma constante. Então, é uma PG. Então, eu preciso do termo geral da PG, que é a índice n, que é a índice 1, que elevado a n menos 1. Isso por quê? Porque ele diz que essa relação é constante. Ora, ele está falando da emissão em relação a 2009 até em 2020. Emitiu em 2009, em relação a 2009, até em relação a 2020. Se nós aplicarmos o termo geral, nós teremos índice 2020 é 2009 vezes Q elevado a essa diferença, ó, n menos 1. Então, é esse menos esse. 2020 menos 2009. Isso aqui é 0,80 x. Isso aqui é 1,28 x vezes Q. 2020 menos 9 dá 11. Vamos nos livrar do x. E aí eu tenho que elevado a 11 vai ser 0,80 dividido por 1,28. 0,80 dividido por 1,28. Isso aqui nos leva 0,625. 0,625. Então, conclusão, que elevado a 11, 0,625. Aqui, meus amigos, é onde a história vai aparecer para trabalharmos com logaritmo, para chegarmos ao valor do quê? Então, nós temos que elevado a 11, 0,625. Vamos jogar logaritmo de um lado e do outro, certo? Que elevado a 11
0,625. Jogar logaritmo de um lado, logaritmo do outro. Aqui nós pegamos esse rapazinho, trazemos para cá. Então fica 11 logaritmo de quê? Logaritmo de 625, eu posso escrever 625, senhores, 3 casas decimais, então sobre 1000. 11 vezes logaritmo de quê? Isso é igual a logaritmo de 625 menos logaritmo de 1000, tudo na base 10. Os logaritmos estão na base 10. Então, nós temos isso aqui. Então, vamos lá. 11 logaritmo de quê? 625, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 625. Se eu dividir por 5, 625, se eu dividir por 5, vai dar 125. Se eu dividir por 5, vai dar 25. Se eu dividir por 5, vai dar 5. Se eu dividir por 5, vai dar 5. Se eu dividir por 5, vai dar 1. Né? Ó, 625 por 5, dividir por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu posso escrever 5 elevado à quarta. Então, logaritmo de 5 elevado à quarta menos logaritmo de 1000, posso escrever 10 a terceira. Então, isso aqui já posso me livrar. Então, nós temos nada mais, nada menos agora, dados bem conhecidos. Vamos ficar com 11 logaritmo de quê? Igual a 4 vezes logaritmo de 5 menos 3. Propriedades. 11 log de quê? 4 log de 5 na base 10. A informação que eu tenho é que logaritmo de 5 na base 10 é 0,695. Logaritmo de 5 na base 10, 0,695. 0,695. Então, vamos ter. Então, nós vamos ter isso aqui. 11 vezes log de quê? 4 vezes 0,695 menos 3. 11 log de quê? Essa multiplicação, 0,695 vezes 4, nos leva a 2,78 menos 3. Dá 11 log de quê? Está menos 0,22. Como 11 está multiplicando, passa dividindo. Menos 0,22 dividido
por 11. Então, se eu dividir isso aqui por 11, dá menos 0,02. Ora, como a base do logaritmo é 10, então tirando o valor de Q, então o nosso Q vai ser igual a 10 elevado a menos 0,02. Então era essa a razão que trata-se de uma progressão geométrica. Q elevado a 10 menos 0,02. O item correto está no item B de bola. O item correto está no item B de bola. Aqui. Agora uma questãozinha bem mais simples, bem mais tranquila. Considere a equação 2 elevado a x e eu tenho esse logaritmo, o valor mais próximo de x. Ó, 2 elevado a x, certo? 2 elevado a x é igual a 5. E eu tenho logaritmo de 2 como 0,3. Então, está dizendo que a base do logaritmo que você vai usar é 10. Então, o logaritmo de um lado e do outro, na base 10. Então, eu vou ter um logaritmo de um lado e do outro na base 10. Trago esse x, aí vai ficar log de 2 na base 10. Aí, no lugar do 5, eu posso escrever 10 sobre 2. Por quê? Porque os dados tudo estão na base 2. Ó, dado na base 2. X log de 2 na base 10. Aqui eu vou ter log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Aí eu tenho x vezes log de 2 na base 10. 1, certo? Aqui é log de 2. Log de 2 na base 10. 1 menos log de 2 na base 10, 0,3. X. Quem é log de 2 na base 10? 0,3. 1, então dá 0,7. Então, quem é x? 0,7 dividido por 0,3. 0,7, que nos leva a 7 terços. Então, pegar o 7 e dividir por 3, tá certo? Nos leva aproximadamente 2,3. Então, x é 2,3. Então, procurando o item correto, 2,3 está no item B de bola. Meu amigo, isso é logaritmo, isso é treino, isso é exercitar. Até a próxima.